Podcast PVC, feito para você. Podcast PVC, mais uma edição. Hoje conversando com William Santana Mikhailenko. Depois ele me corrige na pronúncia. Ele que é coordenador geral da Escolinha do Grêmio, ou Escola do Grêmio, né? Desde 2006. É isso mesmo, William? Minha trajetória é desde 2006, mas como coordenador à frente da Escola do Grêmio desde 2011. Esse ano aí fez 10 anos, aí fez uma década aí de gestão, coordenação à frente do pessoal aqui. Eu pude presenciar um pouco do teu trabalho numa das edições da Copa Cidade Verde lá em Três Coroas. Foi no ano de 2014, eu estava como assessor de imprensa da competição, né? Então tive contato ali com os clubes, com o pessoal. Foi bem legal. E eu quero que tu traga, né, um pouco dessa experiência, assim, das viagens, de competições, né, porque eu vi que os meninos ficaram hospedados numa sala, né, numa escola, aí colocam os colchões no chão, assim, bem raiz mesmo, né, a gente fala dessa coisa de raiz e Nutella, aquilo ali é muito raiz. E aí tu deve ter muitas copas, né, tanto Cidade Verde quanto outras aí pelo Rio Grande do Sul e até fora, né, então eu quero que tu conte um pouco dessa experiência, assim, como coordenador e dessas vivências da gurizada, né? Cara, a gente costuma falar aqui que a competição, quando o público, os pais, os participantes ali olham os meninos jogando no campo, às vezes não sabe tudo que está por trás, né, de uma logística, do sair da sua zona de conforto, da sua cidade ou do seu dia a dia de treino, e todas as coisas acontecem assim numa competição, elas fazem parte da formação. Esse é o primeiro objetivo que a gente tem aqui. Por isso a gente compete, né? Por isso a gente promove que as categorias saiam para jogar, disputem jogos no enfrentamento de camisa também, né? Que é uma situação que vão enfrentar maiores ali na frente, no sub-17, no sub-20, no profissional. Então ele passa assim, mais do que o ganhar ou perder, o jogar ali, é tudo que envolve, né, a competição. Né? Então esse seria assim, um grande objetivo que a gente tem. E até uma filosofia assim, que a gente conseguiu construir aqui, que o ganhar ele é importante, mas não é determinante. Né? Quando a gente vai participar de algum torneio, é importante que a gente ganhe, a gente participe, joga para ganhar. Isso é uma cultura nossa do Grêmio, né? De competir, mas que ele não é determinante no sentido da análise do atleta ou também da comissão técnica ou quem está gerindo esse processo todo, né? Isso que é o bacana assim, de a gente, e no enfrentamento com outros clubes, entender que essas categorias menores, os outros clubes também têm trabalhado dessa forma, também têm visto dessa forma, né? A questão da formação a longo prazo. E não ser determinante em dizer, perdemos a final, perdemos, ou não nos classificamos, então está tudo errado, a gente vai trocar tudo, né? Isso que antigamente se tinha um pouco, assim, e atrapalhava muito esse processo de formação dos atletas. Né? O entendimento hoje, né, do clube num todo, ele está bem consolidado com isso, então nos ajuda a treinar, selecionar, analisar, avaliar, fazer todos os processos com mais calma e que diminua a margem de erro. Acho que esse é o mais importante assim, hoje desses processos do trabalho nosso. E qual a idade, assim, que já pode entrar na escola, por exemplo? Eu me lembro que eu, acho que tinha 8 anos, eu passei ali ao redor do Olímpico e aí tinha uma porta escrito escolinha e, nossa, já deu aquele nervoso, assim, tipo, será que... Aí, na época, era um valor lá que meu pai, acho que não tinha condições, né, de me colocar, e pode ter acontecido com muitos possíveis atletas de futebol, né, essa história. Mas aí eu queria que tu contasse para quem está nos assistindo, daqui a pouco tem vontade de colocar o seu filho na escola do Grêmio, o William vai falar agora tudo, agora é a hora, presta atenção. Antes de tudo, eu gosto sempre de trazer que a escola do Grêmio é a escola mais antiga, né, a primeira escola no Brasil, escola de formação mesmo. Ela fez 52 anos
nesse ano agora, de 2021, e ela só parou suas atividades em função da pandemia. Então, ou seja, foi a única escola que iniciou em 69 e ela nunca mais parou o seu processo de formação. E essa raiz que ela sempre teve, assim, que era dos pequenos jovens do Grêmio, né, que tinha antigamente, ela permaneceu até hoje num cunho muito mais de formação do que um cunho comercial de escola. Tanto que a gente dividiu aqui as áreas para que a gente pudesse respeitar o momento e o nível de cada atleta, né? O atleta e a atleta, porque a gente tem futebol feminino aqui também hoje. Então, assim, como é que funciona? Eu gosto de passar isso. Todo aquele atleta que quer jogar futebol no Grêmio, ele pode se inscrever e começar a iniciar o seu processo de futebol, né? Assim, futebol, quando eu digo iniciar, é iniciar um processo de treinamento, enfim, né? Não um futebol informal, e a gente sabe que a cultura do brasileiro, todo mundo joga, nasce com a bola no pé. Então, ela é aberta a isso. E a gente via antigamente que as seleções, como tinha, talvez na tua época, que foi da minha época também, de atleta, tu saía de uma realidade que tinha diferentes níveis ali, e nível, eu digo, não do bom ou do ruim, a questão do momento, né? Quem está mais apto, quem está menos apto, enfim. Isso. E ele já vinha para uma situação de competição. Então ele tinha uma quebra muito grande, assim, né? Do sair da sua zona de conforto ali, que está treinando, jogando com o seu professor, e ele tem que encarar um jogo que ele pode ser convocado ou não, que ele pode entrar ou não, e ele tem que dar um resultado, né? Teoricamente. Não a nível de alto rendimento, mas ele tem que dar um resultado. Então a gente dividiu aqui hoje em 3 áreas. A gente tem a área de iniciação, que é essa área que abrange todo e qualquer que queira jogar futebol aqui na Escola do Grêmio. A área da seleção, que são aqueles atletas que se destacam dessa área, que estão no nível já um pouco mais à frente. E a gente tem a área de formação, que essa área de formação nós alinhamos ela com a categoria de base. Então, a Escola do Grêmio ela vai dos 4 anos aos 15, e a área dos 4 anos a gente já inicia aqui o processo bem mais lúdico, né? Desenvolver através do futebol, se divertir, enfim. Isso. E a gente alinhou a área de formação, que ela vai dos 8 aos 13, com a sub-14 lá de Eldorado, das categorias de base. Então, o processo todo do Grêmio hoje, ele inicia com 4 anos, e à medida que aqueles atletas vão crescendo, ele vai tendo caminhos diferentes, né? Seja ele numa seleção, seja ele já numa formação, para que ele chegue no profissional. Então, é bacana de trazer isso, assim, para dar um norte bem de como a gente trabalha hoje, assim, que é uma escola vista até pelos outros clubes e o pessoal que a gente tem mais contato, como uma escola de formação mesmo, assim, uma escola que aquele atleta que entra aqui, ele vai ser desenvolvido, ele vai ter o caminho para chegar até o profissional, respeitando a faixa etária, respeitando as idades, o desenvolvimento dele. E cara, tem sido, assim, tanto o Rafael como o Yash, assim, tem sido bem proveitoso os resultados. Eu particularmente gosto de falar, porque eu digo assim, eu vi a roda girar aqui dentro por esses quase 16 anos aqui. Então, atletas pequenininhos que entraram nesse processo e que hoje estão jogando e que tu, Rafael, torce. O Jean-Pierre, o Bob Sim, o Sarará, que acompanha mais o Grêmio deve ter visto, e outros tantos aí mais antigos, o Lincoln, até o próprio Douglas Costa, que fez o processo também aqui conosco. Então, é bacana que isso tem acontecido, e eu consigo enxergar, né, os resultados esportivos assim, acontecendo, mas também da parte do cidadão, que pode parecer um clichê, mas faz parte da nossa missão aqui, que é formar o cidadão também. E ela passa muito do que aconteceu comigo e acontece com praticamente 100% das comissões técnicas aqui, que são aqueles atletas que iniciam um processo de base, de escola de futebol,
e vão para a área acadêmica, se qualificam, estudam e depois retornam ao clube como treinadores, preparadores físicos, gestores, supervisores. Então, acaba, sim, agregando tanto o atleta que tem esse objetivo, né, de jogar profissionalmente, como aquele que ainda quer estar envolvido no futebol, seja profissionalmente ou não. Então, é um trabalho assim que eu costumo dizer assim, de um retorno bem satisfatório assim do que a gente promove. Sem falar a questão da atividade física, né, da saúde, da questão mental, de uma geração hoje que é inevitável que se conecte com a tecnologia, mas de um tempo muito maior do que se tinha há anos anteriores. Então se perde aquela questão de estar fazendo uma atividade física, promovendo saúde, e a questão mental de estar socializando, estar se frustrando. Tu perder ou ganhar, ele faz parte da vida, e no esporte ele vai te formar assim, né? Tu perdeu um jogo, como tu tem alguma derrota na vida, e o jogo ele vai te dar uma outra possibilidade ali na frente no novo jogo de tu ganhar, que faz parte da formação intrínseca do ser humano, né? Então, é um trabalho assim bem legal, consolidado, que a gente tem tirado os frutos aí, tanto esportivamente, ali no profissional, como assim, para a sociedade, né? Como um todo. E tu comentou que tu é um dos que passou por isso. Como é que é o teu histórico, assim? Tentou ser atleta e passou pela escola e hoje está aí como coordenador? É mais ou menos isso? Sim, na época, eu acho que a gente deve regular mais ou menos a mesma idade. Ali na minha época não tinha essas categorias sub-8, sub-9, sub-10, sub-11. Participava da escola do Grêmio, e aí tu tinha umas seleções que elas eram mais velhas, assim, né? Um sub-15, sub-14. E eu fiz esse processo desde novinho, desde os 7 anos. Eu joguei lá no estádio antigo, no Olímpico. E depois até o sub-16. Quando eu saí, tinha uma oportunidade para o Atlético Paranaense, e bem na época que eu faria o vestibular. Fiz o vestibular para educação física, porque ou eu ia jogar futebol, ou eu ia continuar no futebol como profissional, né, da área técnica. E aí acabei passando no vestibular e cursando educação física. E aí foi em 2006 que eu entrei como estagiário do Grêmio. Né? Entrei estagiário e passei como treinador, preparador físico, treinador de goleiro, tentando somar um pouco da experiência de ter jogado não profissionalmente, mas ter passado pelas fases de formação. Isso. E aliando a questão de conhecimento, né? Bem especificamente nessas áreas menores. Assim. Então, também fui como, cara, dá pra dizer todo brasileiro, mas vamos lá, 99,9%. Se não tentaram, ao menos pensaram em tentar ser jogador, né? Que é uma... E qual que é a maior dificuldade que você tem aí na sua escolinha com os jovens que às vezes desistem? Tipo, igual eu, às vezes percebe que não ia dar certo e desistem. Quais são os seus papéis para animar essa criança? Eu não digo a minha dificuldade, mas sim é uma questão, talvez, um pouco do imediatismo assim, que se tem a respeito de entrou numa escolinha de futebol, o menino já tem que jogar, já tem que brilhar, já tem que aparecer. Ele é a longo prazo, né? Aquele menino que começa com 4 anos, ele vai despontar depois de 15 anos, 16, talvez mais. E é bastante tempo. E tu entender que esse processo ele é longo e ele tem muita coisa que envolve, que é a família, condição econômica, condição social, o estudo que tem que andar em paralelo a isso. Então entender que o futebol ele é parte disso, é uma parte da vida, da formação ali, em que ele não é imediato, acho que é a maior dificuldade de tanto o atleta como a família entender que o processo ele não é a curto prazo, o processo ele é médio a longo prazo. Então, às vezes, tu
numa conversa assim com pais, né, que às vezes o menino ou a menina ele está num processo de adaptação ainda, ele não deve desistir na primeira frustração que ele tem, né? São coisas assim que eu acho que, não vou dizer de dificuldade, sim de desafio, né? Acho que essa seria uma questão. A mim, particularmente, desafio e dificuldade, vamos trabalhar com a palavra desafio, acho que é mais interessante, a gente, acho que entra um pouco do que eu falei na questão da tecnologia hoje e do desinteresse da criança, do adolescente a procurar um esporte, né? De uma geração que ela se satisfaz mais com... que eu não sou contra porque faz parte, a tecnologia faz parte das nossas vidas. Sim, hoje, faz parte a dessa gente está geração. usando dela agora para... Desculpa, trancou um pouquinho aqui. Tá? A gente está usando dela agora para, né, se comunicar, né, numa ligação intercontinental. Mas, sim, esse desafio de trazer para cá e entender que isso é importante, vai ser importante não só na parte esportiva, mas na parte lá na frente, nas questões de saúde mesmo. Né? Porque eu falei saúde mental e saúde física. Então, esse desafio de pegar uma geração e ela entender que é importante, não deve ser imposto somente pelos pais, que as crianças devem gostar do ambiente esportivo, devem gostar da atividade física. Esse é o maior desafio, assim, hoje talvez seja um agente transformador, assim, de levantar a bandeira de que isso é importante, e isso tem consequências que, dependendo da maneira com que a gente enxerga, ela pode ser boa ou ser ruim, né? Não digo nem que deve treinar demais, treinar um equilíbrio, mas acho que esse é um desafio, assim, que tem. E a gente enxerga bastante nas gerações mais novas alguns déficits, às vezes, de coordenação motora, de habilidade motora, em função de que hoje a maior parte da juventude não joga bola na rua, não pula o muro, não sobe a árvore, não foge do cachorro, não brinca de esconde-esconde. Oi? Não arrebenta o dedão. Não tira o tampão do dedo, né? Não sai da sua casa para chamar o outro amigo para brincar. Porque hoje tu manda mensagem né? e te responde automaticamente, está ali. Nem vê a pessoa, né? Então, é isso. Esse acho que seria um desafio, assim, da gente colocar, que é mais do que o futebol por si só, que é uma questão da sociedade, né, cara? Como um todo, assim. O futebol, ele ser através do futebol, a gente conseguir entregar coisas também, não só da parte esportiva de alto rendimento. Né? Sim. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, que vai sobrepor uma outra pergunta que eu vou fazer depois. Certo? Aí na sua escolinha, por exemplo, se você tem 100 alunos, a maior parte dos alunos dão certo, por exemplo, assim, não só como jogador, mas como pessoa, mas também, tipo assim, tem 100 alunos, 55 conseguiu, cada um foi para um clube, ou tentou vir para a Europa. Quais são os números exatos? Exatos não, né? Assim, em porcentagem, hoje em dia. Se a gente pegar só a área, aquela que eu falei que a gente já alinhou ela, né, com a categoria de base, porque ali já tem alguns meninos que estão num momento mais apto a isso. Hoje, a gente bate ali no sub-17, sub-20, na faixa de 70%, 80% dos meninos que iniciam novinhos aqui comigo, com 10, 11, 12 anos. Depois, profissionalmente, tem aumentado bastante esse número. Tem algumas variáveis. A gente fala muito de variável, que é o momento do time, a escolha, talvez, do treinador lá de cima. Enfim, tem algumas variáveis que fazem ele talvez virar jogador de futebol na equipe profissional aqui ou não. Mas, por vezes, eles vão para outros clubes. Então, do que a gente tem buscado dos últimos anos, que eu posso te dizer que isso tem melhorado, onde a gente conseguiu otimizar os processos aqui, não vou te precisar em número, de 100, né, tantos.
mas que com certeza assim ela bate na casa de uns 70%. Sim, é bastante, né? É bom até, né? E o futebol, eu acho que tem uma outra coisa assim que eu levanto muita bandeira. Assim. Tem um jargão que é de tantos atletas saiu um, saiu dois. Sim, Né? exatamente. Uhum. Eu até concordo nesse jargão se fosse um esporte individual. Ou seja, eu trabalho Sim. 10 crianças no atletismo e que cada um por si só eles vão chegar né, Exatamente. Uhum. e vão ter o sucesso ou não. Uhum. Só que numa equipe de futebol nós temos 11 que jogam e 9 que estão no banco, ou 10 que estão no banco, depende. Uhum. Então, vamos lá, nós temos 20. Então, para esse 1, 2, 3 chegarem, eu preciso dos outros, você não tem como jogar sozinho. Exatamente, exatamente. Então, assim, aquele jargão de que de 20 saiu 2, que bom. Pelo menos, né? De 20 saiu 5, que bom. O problema é não chegar. Então, assim, o esporte coletivo, eu gosto muito de dizer assim, que a gente tem que tomar cuidado com esse jargão de que sai poucos. Saem poucos porque tem poucos espaços. Se a gente for falar, na Série A são 20 times, Série B 20 times, Série C 20 times, Série D, são poucos espaços. Sim. Né? Ou senão tu vai jogar no nível que não joga alguma série, vai jogar só um estadual, alguma coisa. Então, numa população que nem o Brasil, a chance de tu ter uma porcentagem muito maior de que nem chega, ela é grande. É grande. Né? Agora, se tu tem... por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do Uruguai. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes, 3 milhões e meio de habitantes. Os caras, mas sai um monte de jogador no Uruguai, o que eles fazem de diferente? A formação deles é muito boa, né, a nível de competição. Eles têm por objetivo assim, bastante de jogar, é uma cultura que eles têm muito forte do futebol, mas eles têm uma população pequena. Para 20 times que jogam lá, 18 times, acho, a Série A do Uruguai. Então, se tu for falar proporcionalmente, o Brasil ele tem essa desvantagem numérica daquele que virou jogador de futebol. E aí a gente vê no amador, que joga futebol amador, futebol de várzea, pô, esse cara aí, como é que não deu certo? Joga muita bola. É difícil jogar futebol profissionalmente, porque além de ter as capacidades, não tem espaço para todo mundo. Não tem espaço. Eu admiro esses jogadores que jogam Série B, Série C, até Série D eu admiro. Aliás, eu admiro até esses que jogam várzea, entendeu? Porque não é fácil chegar, sabe? Não. Porque como o Brasil é muito grande, é muito competitivo, ou seja, para você chegar em um nível de Série C, Série B, Série A é muito difícil, né? E eu acho que, tipo assim, que hoje em dia, com a tecnologia, porque hoje em dia, assim, olha, eu sei que todo brasileiro, quando nasce ou quando é criança, eles querem ser jogador de futebol, né? Isso é normal, sempre foi a frase de todos os brasileiros no mundo. E também hoje em dia agora tá fácil você ser influenciador, você ser youtuber, né? Então, essa era de hoje, eu não sei aí na sua escola se tem essa diferença de 20 anos atrás para hoje. Que há 20 anos atrás o cara ou era jogador ou ele tinha que estudar para ser alguém na vida. Sabe? Tipo assim, alguém com profissão diferente, assim. Ou porque hoje em dia não, né? Hoje em dia se o cara, se eu não fosse ser jogador, né? Eu vou ser youtuber, eu vou ser algum influenciador, não sei o quê. Aí eu pensava na minha cabeça que isso era como que eu posso dizer? Uma forma de ser mais fácil da criança desistir de ser jogador de futebol. Isso acontece muito aí ou eles estão mesmo em foco para ser jogador forever e não pensam aí? Não, tem bastante disso, assim, ser jogador e é o objetivo, né? Acho que a questão do ser youtuber é uma coisa nova também pra gente, pra eles, mas também pra gente também. YouTuber, outras opções que hoje apareceram, né? Como profissão, que hoje é profissão, né? Enfim, profissão. Influencer. Sim, influencer. Tá tudo ganhando milhões aí. Então são outras opções que talvez antigamente não tinham, ou as opções antigamente eram outras. Mas a questão de ser jogador, ela nas pesquisas de opiniões que a gente faz aqui, onde a gente faz anualmente,
mais de 90% quer ser jogador de futebol. E alguns desses têm a segunda opção, tanto nas pesquisas para os atletas, quanto nas pesquisas para os pais. Né? A primeira opção de ser jogador de futebol, ela ainda permanece. Muito obrigado, William. Show de bola, sucesso aí. E deixo agora a palavra para ti, para as considerações finais. Eu agradeço o espaço aqui, foi muito bacana. 1h30 de conversa que passou rápido, né, cara? A gente foi vários assuntos, perguntas aí, porque tá bem bacana, assim. E eu sou suspeito para falar de futebol, ainda mais de formação de atleta, né, cara? Porque a gente está acostumado com a ponta final, que é o futebol profissional. Mas tem muita coisa que acontece até chegar lá. Foi muito importante. Que a gente importante. conversou hoje. O pessoal que acompanhou, tomara que tenha aproveitado aí algumas coisas. Sei que o pessoal entra, sai. Também a gente aqui no Brasil está no horário de trabalho. Mas fica gravado aí para o pessoal também olhar. Para sempre. E de verdade, estou à disposição, cara. Quando quiser de novo pegar... William, vamos falar sobre esse tema aqui. Cara, chama, a gente conversa, totalmente à disposição. Passar... Não sei se é conhecimento, mas as experiências assim que a gente vive aqui no dia a dia, né? Poder conversar, dar risada, um papo confortável aí. Então, eu agradeço vocês. Sucesso aí nessa empreitada aí das lives, né, cara? De engajamento aí do pessoal, né? E de que estou à disposição aí, cara. Foi show de bola, prazerzaço mesmo falar com vocês aí. Vou te dar uma camisa de presente, tá bom? Pode ficar tranquilo. Oi? Vou te dar uma camisa de presente da Inglaterra número 2. Ou do Manchester número 2, para você se divertir com uma camisa vermelha aí, tá bom? Fechado. Valeu. Forte abraço. Valeu, galera. Falou. Valeu.